E aí, tá precisando de alguém pra lavar a louça? Claro que eu tô! Sempre! Sempre. Então bora lá. Hoje eu vim lavar a louça da Lana e a gente vai falar verdades que ninguém te conta. É isso? É isso. Ó, então tá, enquanto eu lavo, você vai falando aí comigo. Se quiser Tem botar bastante um louça? Tem. Meu Hoje Deus. já tivemos muitas receitas aqui. Ó, pra começar, o que você acha que ninguém te contou sobre o parto? Eu acho que pra mim a parte mais difícil foi a parte da amamentação. Eu não esperava que fosse tão difícil e tão doloroso da forma que foi. Pra mim foi um pouco de trauma, acho que você sabe um pouco sobre isso. Então, assim, foi algo que eu não me preocupei inicialmente. Eu sempre conversava com isso com a Amanda. Ela falava, e a amamentação? Eu falava, Seja o que Deus quiser. Seja o que Mas Deus é porque quiser. a sua preocupação era muito o parto, né? Exatamente. Eu ficava focalizando tanto nisso que eu acho que eu esqueci das outras coisas. E quando eu me dei de frente ali com a amamentação, pra mim foi um baque. Eu chorava, doía bastante. Então acho que de tudo foi o pior pra mim. Foi. E você acha que do parto normal, o que ninguém conta que acontece? Porque seu parto foi normal. Foi. Foi traumático? Não foi traumático. Sofrido? Não foi sofrido. A dor, ela é forte, né? Sim. Mas eu já esperava que fosse algo. Eu já tinha te contado essa Você parte. já tinha me dado essas informações. Mas é algo totalmente suportável se você tem pessoas que te amparam naquele momento. Eu acho que essa é a diferença. Se eu estivesse sozinha, eu acho que com certeza o desfecho final teria sido outro. Mas como eu estava bem acompanhada, bem assistida, foi algo mais tranquilo. Porque eu acho assim, as pessoas falam muito de sofrimento e tudo mais, mas eu acho que é justamente o que você falou. O lugar que você está inserida, a informação que você tem antes, a forma como tudo é conduzido faz com que não seja sofrida. A dor existe. Ela é real, é impossível. A gente não vai ter como parir sem dor, isso é impossível. Mas sofrer não, assim, não é um desespero absurdo. Não é. E tem algo que você me falava, Alana, a dor, você vai esquecer ela depois de tudo. E hoje, se eu pegar e tentar lembrar o que eu passei naquele dia, eu não consigo lembrar a dor que eu senti. Porque tudo, por exemplo, a Aurora, quando eu lembro o que aconteceu no final daquele momento, que foi a Aurora vir até os meus braços, tudo passou, tudo sumiu. Tudo valeu a pena. Eu penso muito dessa forma. E aquilo que a gente sempre fala, né? Você falou que a amamentação foi, acho que talvez a pior coisa, né? Nesse sentido. Mas muitas vezes na gestação as pessoas tentam alertar a gente, principalmente quando tem equipe, tipo, igual você falou, né? A Amanda me falou em algum momento. Só que a gente não. Eu acho que a vulnerabilidade, ao mesmo tempo, você tá tão focado em alguma coisa que talvez você tenha medo, Sim, com mais certeza. medo. E aí, a gente não ouve muitas pessoas. Eu acho que no meu caso foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei com tanto foco no meu parto, no dia ali, eu tava com tanto medo, né? Que aí os outros assuntos, como a amamentação e outros, né? Eu deixei passar despercebido. A Amanda conversava muito comigo sobre isso. E aí, Alana, você vai querer amamentar? Você vai dar fórmula? Como que vai ser essa parte? Eu falava, Amanda, tanto faz. Porque eu achava que seria algo, pra mim, mais fácil de lidar. Só que aí você encontra muitas críticas no dia a dia no puerpério que te fazem também pensar de formas diferentes, né? E você acaba, como que eu posso falar, se cobrando um pouco mais também. Sim. Eu acho que isso acaba complicando um pouco. E em relação ao puerpério, como que foi isso pra você? Você acha que teve alguma coisa que você fala, cara, isso daqui ninguém nunca me falou que ia acontecer? Eu acho que a questão do puerpério é mais o sentimento de solitude. Eu acho que todas as mulheres passam por isso. Por exemplo, quando ia chegando o período da noite, eu ia ficando ansiosa, sabe? Porque eu já imaginava toda aquela rotina. A Aurora era uma bebê que ela chorava muito à noite, muito. E eu tava ficando um pouco desgastada. E aí, quando chegava
esse horário, umas 18 horas, 18h30, eu já falava, nossa, tudo mais uma vez, mais um dia. E querendo ou não, mesmo que a gente tenha uma boa rede de apoio, é a mãe, né? Sim, sempre é a mãe. Eu acho que isso ninguém conta. Não, ninguém conta. Eu, pelo menos, não imaginava que fosse dessa forma. É, porque assim, tem mulheres que elas não têm rede de apoio, tipo, zero mesmo, elas não esperam ninguém, mas você tinha uma expectativa que haveria pessoas pra te ajudar, é uma coisa. Exatamente. Né? Então, tipo, ok, vai me ajudar, mas exatamente, ninguém te conta que certas coisas, ficou doente, ou quer mamar, ou em alguns, cada criança vai ser diferente. O Conrado, por exemplo, é dormir, ele não dorme sem mim. Então, tipo, lembra seu parto? Que, sei lá, ele ficou sei lá quantas horas acordadaço esperando, porque ele não dorme. Exatamente. Então tem coisas que realmente é só a mãe, e a gente acaba criando, gerando uma expectativa, assim, de que talvez a gente tenha ajuda, que em algum momento a gente vai respirar, mas tem dias que, assim, sei lá. Eu acho também que essa questão que você falou, dessa solidão, assim, que aparece, vem muito de que a vida de todo mundo continua. Exatamente. Eu penso exatamente dessa forma. É como se o Rafael pudesse fazer as coisas dele e todo mundo pudesse. Todo mundo, a vida continua Mas eu normal. não, porque até pra mim sair e resolver uma coisa, era 30 minutos contados, que ela começava a chorar e ela só queria meu colo. Então é como se durante aqueles primeiros, vamos falar, os primeiros 4 meses, você fica numa rotina super rotativa da mesma coisa. Isso vai tornando-se a cada dia mais cansativo. Tanto que se a gente não acender um alarmezinho, acaba sendo um pouco perigoso a gente desenvolver alguma depressão pós-parto. Porque realmente, quando eu estive diante dessa situação, você entende, sabe? Tudo aquilo que você vê pessoas falando, comentando sobre depressão pós-parto, que enquanto a gente não passa, vai ser muito difícil de entender. Mas quando você tá imersa naquele mundo, tudo começa a fazer sentido. Sim, eu acho isso também. Mas é isso. Eu acho que a pior questão, assim, de todas é as pessoas simplesmente seguirem. E aí você fala, eu não tenho o mesmo corpo, eu não posso sair, eu não tenho mais liberdade. E agora? Eu não consigo voltar a fazer uma atividade física, não tem tempo, até a alimentação começa a ficar um pouco mais difícil de você controlar. Então, tudo isso que você tinha alinhado, você vê uma bola, assim, difícil de começar a reorganizar. Sim, eu acho também. Eu acho que a maternidade, no geral, é assim, porque vai passando, cada fase que vai mudando, vai trazendo uma coisa diferente. Sim. Tipo assim, você acha assim, bom, a questão do sono melhora, mas aí começa a questão da alimentação ficar mais difícil. Exatamente. Aí você fala, agora a alimentação ficou mais difícil, aí a criança começa numa fase talvez de jogar coisas, de você fala, meu Deus do céu, e agora? Exatamente. Então é um ciclo que muitas vezes não passa, eu acho que não passa nunca. Eu também acho isso, porque, por exemplo, a Aurora, agora com 1 ano e 4 meses, ela veio começar a dormir bem depois de 1 ano e 2 meses. Após 1 ano, com 1 ano e 1 mês aí, em média, ela acordava 6 vezes à noite ainda. E aí eu via muitas mães falando que o filho dormia a noite inteira, desde os 6 meses. E eu ficava me questionando e também me cobrando. E buscando entender o porquê que a Aurora estava sendo diferente. Aí onde mais uma vez vem a culpa sobre a mulher, né? Porque eu acho que depois que a gente vira mãe, nasce uma culpa, sempre de forma recorrente. Sim. Questão de alimentação, a mesma coisa. Você sente que você não tá fazendo o seu melhor, que você poderia fazer mais, se esforçar mais. Então isso acaba sendo um pouco cansativo também. Da mesma forma que é muito prazeroso, eu falo que é um sentimento único, né? E que é um amor diferente, é um negócio, não sei também explicar. Esses dias eu tava dormindo com ela e eu olhava assim pra ela dormindo, eu falava, nossa, como que a gente consegue amar tanto uma pessoinha assim, sabe? Sim. A ponto de você se emocionar vendo uma cena assim do seu filho. Mas a gente não pode deixar de dizer que também é cansativo. Que existem ali muitas batalhas no dia a dia. Eu acho que tem dia até que é meio que não só cansativo, mas é meio, sei lá, sobre-humano, assim. Exato. Eu já teve dias de eu falar, cara, eu não sei
como que eu aguento, sabe? Tipo, eu não sei. Teve vezes de eu falar pra Amanda, cara, eu não sei, porque assim, né, vocês, melhor do que ninguém, sabem a rotina insana que a gente tem. Sim. De muitas coisas, né, de trabalho, de criança e de tudo, né, de dar suporte para outras pessoas que talvez estão passando por um momento difícil, enfim, é muitas coisas ali. E teve dias de eu falar assim, cara, eu não sei como eu aguento isso aqui. Eu não sei como eu dou conta de ser eu, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que isso também ninguém fala, que vai ter vezes que você não... Eu fiquei doente já, tipo, com gripe, em casa ficou todo mundo. E eu era a única que dava conta de levantar e fazer alguma coisa. Exatamente. Isso aconteceu comigo. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Não. Você não vai deixar. E a criança que é seu colo, mesmo assim. Era eu muito doente e a Aurora querendo ficar comigo a todo momento. Então, não tem febre, não tem mal-estar, nem cansaço que te impeça de fazer as coisas. Você tem que fazer. Você tem uma motivação maior? Exato. E outra, você não tem outra escolha. Não. Tipo, esse ser humano depende de mim. E aí, o que eu faço? Não tem opção, você não tem. Sim. E assim, as outras pessoas têm, mesmo o pai. Por mais que a gente, né, nós temos a sorte de ter duas pessoas engajadas que ajudaram a gente, né? E eu acho que até no seu parto o Rafa também foi crucial ali. Muito. Né? O ponto de paz foi. Ele ficava, amor, vai dar tudo certo. Não vai desistir, não. A Marina tá aqui, exatamente. Né? Ele toda vez lembrava dessa parte da equipe. Sim. Tipo assim, você tá aqui com uma equipe que é isso, foi a que você escolheu. Tranquila. Exato. Eu acho que foi muito importante. Então, por mais que a gente tenha esses companheiros que a gente tem, talvez até sorte, né? Porque a gente sabe que tem mulheres que não têm essa opção, mas tem coisas que nossa, é como a gente falou no começo, não tem muita outra opção, né? Então isso eu acho que é uma coisa também que ninguém conta. Certeza. Que vai ter horas que por mais que você tenha ou uma rede de apoio, um pai ótimo, maravilhoso e tudo mais, vai ser você. É isso. Eu acho que isso que me assustou, de certa forma, Sim. Quando eu me dei conta que, mesmo tendo uma pessoa ao meu lado que estava totalmente disposto a me ajudar, tinha coisas assim que não dava pra ele fazer, como a amamentação. Era exaustivo, por exemplo, eu tinha que passar, às vezes, nos primeiros meses, a madrugada inteira com a Aurora num ciclo que ela mamava, aí eu colocava pra rotar, aí ela fazia cocô, aí mais uma vez ela queria mamar. Só que assim, o mamar só tinha, ela não aceitou fórmula, não aceitou. Você tentou fazer uma amamentação mista? Eu tentei, e exatamente porque de tanto ela mamar, meu peito começou a secar de madrugada. E ela chorava. Então a gente tentou, né, pelo menos pro horário da madrugada, mas assim, não deu certo. Ela não aceitava de forma alguma. E aí quem que ia dar mamar pra ela? Sim. Eu. Aí sabe o que eu ficava fazendo de madrugada? Tomando banho quente pra estimular, todas as dicas que vocês me davam, eu fazia. Aí eu tomava suco de uva, e aí eu comia coisa de milho, e aí, nossa, tudo que dava pra fazer. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Caramba. Foi só um Bota um. Cadê o cu? Pode continuar, né? Pode. Vai cortar, né? Calma aí. Não, vai cortar. Não, acho que não. Do jeito que essa amarela vai por... E aí eu tava fazendo de tudo pra melhorar minha produção de leite. Tudo que tava as rotinas de ordem, tudo. Tudo. Mas é cansativo. É cansativo. Muito. E só que o que eu não tava me atentando, que o que tava travando a minha produção era o meu emocional. Aquele cansaço, aquele estresse diário já tava começando a influenciar na minha produção de leite. Por quê? Enquanto eu tava amamentando ela, eu não sentia, sabe, felicidade. Hoje eu ainda amamento ela, mas pra mim a amamentação foi uma construção. Mas na época era uma coisa que muito possivelmente também você não conseguia falar com qualquer pessoa. Né? Exatamente. Tanto que acho que a gente conversou sobre isso, eu falei pra vocês, mandei mensagem.
Falei que pra mim não tava sendo fácil, não tava sendo legal. Eu lembro que quando vocês vieram me visitar, a gente conversou também um pouco sobre isso. Naquele dia, acho que vocês perceberam que eu estava exausta. Era mais o cansaço que tava batendo. Era mais o cansaço. Mas aí, aos poucos, eu fui me adaptando. Porque, assim, inicialmente também me machucou bastante, sangrava. Então, assim, toda vez que ela ia pegar no peito, era aquela dor. E eu acho que é aquilo que tava me desgastando um pouco também. No que eu fiz laser. Isso que eu ia falar, você chegou a fazer. Fiz. No que eu fiz laser, que começou a melhorar. Que a Amanda me dava toda aquela consultoria. Ah, Elana, faz assim, né? Pra ela pegar melhor. Porque tinha um peito que ela tinha dificuldade, porque ela tinha a linguinha presa. E geralmente tem, né? Sempre tem um que é mais difícil. Exatamente. E aí, conforme os dias foram passando, ela foi pegando melhor o outro lado. As coisas foram melhorando. Aí eu fui me adaptando com a amamentação. Tanto que a Aurora já tem 1 ano e 4 meses e eu continuo amamentando ela. A paixão dela é o TT dela, até hoje. E a gente tem que valorizar também essa parte da amamentação, que a gente sabe que hoje tem vários estudos que falam sobre a importância, correlacionando até com obesidade, com alergias e com inúmeras outras coisas. Mas nem todo mundo vai conseguir. Eu acho que a mulher que não consegue amamentar, ela também não deve se cobrar, né? Total. Nem sempre vai ser como a gente planeja. É a mesma coisa do parto, né? A gente talvez idealiza, eu acho que isso é uma coisa que ninguém conta, que, cara, não importa o quanto você se prepare, vão ter coisas que você vai ter que passar. Exatamente. Eu jamais imaginei que eu fosse passar 13 horas em trabalho de parto. Eu falava assim, ai, meu sonho, 1 horinha, 2 horinhas. Mas eu passei a noite, né? Eu comecei a sentir 11h40 da noite. E a Aurora nasceu meio-dia, quase 1h da tarde do outro dia. Então, na minha cabeça, nunca que eu imaginei que eu ia passar 13 horas tentando, né? Eu acho que a gente sempre planeja e imagina que tudo vai acontecer da forma mais fácil. Sim, até a amamentação também. Exatamente. Eu acho, as pessoas têm essa falsa sensação. Tipo assim, é instintivo, vou conseguir. Às vezes tem mais medo do parto porque alguém falou, porque ouviu alguma coisa e aí não pensa na amamentação. A mesma coisa sobre tanto a amamentação quanto a questão do parto, mas não pensa no pós-parto. Exato. Aí fala, nossa, minha família me enlouqueceu no meu pós-parto, invadiu lá e tal. E aí você fala, nossa, são muitas coisas que ninguém conta. Ninguém conta mesmo. Pra mim, essa parte também foi um pouco delicada, porque todos os familiares, eles tentam ajudar, né? Vamos pegar a mãe, as avós, né? No geral, os tios. E aí, o que acontece? Quando é o primeiro filho, a gente não tem experiência. É tudo novo. São descobertas. E aí, por exemplo, eu ia trocar a Aurora, a minha mãe. A Aurora sempre chorou quando a gente ia trocar ela. Ou pra trocar, ou pra tomar banho. E aí a minha mãe escutava ela chorando, aí minha mãe vinha desesperada. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? De certa forma, eu entendo, é uma preocupação de vó, né? Mas aquilo me deixava com um sentimento de insuficiente, sabe? Como se eu não estivesse conseguindo fazer da forma correta. E aquilo me deixava muito triste. Muito triste mesmo. Mas sabe o que acontece? Até a gente fez um episódio, ele vai ao ar essa semana, na terça-feira, com a Mayara, e falando justamente sobre isso, porque eu acho que a questão... Meu Deus! A questão do... Olha, a questão do... Que a questão dos familiares, eles sempre tentam ajudar de certa forma, mas muitas vezes não vou falar essa palavra, não é bem isso, mas vocês vão entender. Essa intromissão não faz com que a mãe reconheça o choro do bebê,
Tenha calma ao observar o bebê. É tanto estímulo de querer ajudar, obviamente, igual você falou. Não é longe da gente colocar as pessoas que tentam ajudar como vilão. Isso até a gente fala no podcast. Não é sobre isso. Mas é porque a gente muitas vezes só precisa de calma, de paciência, para entender aquele bebê como um ser humano que acabou de vir ao mundo. Você ainda não conhece muito bem seu filho totalmente. Eu acho que seria como eles darem espaço pra gente aprender. Exatamente. Porque senão não tem como. Ninguém nasce sabendo absolutamente nada. Eu lembro que quando a Aurora fez o primeiro cocô lá na maternidade, eu e o Rafael, a gente ficou desesperado, a gente não sabia o que fazer. Tanto que a enfermeira teve que vir ensinar a gente. E a partir dali a gente começou, sabe? Eu fazia um pouco, ele fazia mais um pouco. E eu falo que assim, a questão do banho também foi uma dificuldade para aprender. Mas se a gente não tomasse a iniciativa de tentar, a gente ia continuar sem saber. Sim, né? E eu acho também igual vocês tiveram cristais Jurato, né? Sim. Queria correr. Meu Deus, muito. Eu lembro que correr. vocês, a gente desesperado, acho que já era umas 10 horas da noite, mais ou menos. Do nada, a gente abre a fralda da Aurora, parecia um sangue. Ela tinha 3 dias, eu acho. É geralmente na primeira semana. Eu e o Rafael, meu Deus, o que é isso? A gente ficou tão preocupado, até que a gente mandou mensagem pra vocês, e vocês falaram que era isso, pra gente fazer o teste com água oxigenada. E aí a gente fez, a gente falou, é só isso mesmo. E você sabe que o teste, na verdade, assim, a questão do teste da água oxigenada, há controvérsias, mas é o que faz os pais ficarem mais tranquilos. Não, porque se não fosse aquilo naquela noite, eu acho que eu tinha, não sei. Corre pro pronto-socorro. Desnecessariamente. E aí você imagina, você expõe um recém-nascido. Perigo. O perigo de ir pro pronto-socorro por uma coisa que é extremamente fisiológica. Exato. Mas é por isso que hoje a jornada do nascer tem o formato de ser como ela é. Que é amamentação, parto e cuidados com o recém-nascido. Porque a gente viu um sofrimento nas nossas pacientes. Então paria com a gente, parto foi lindo, maravilha, ok, já sabia, esperava e tal. Mas aí, pós-parto vem, e aí o negócio fica muito louco, e aí eu não sabia nada sobre puerpério, não sabia nada sobre os cuidados com o bebê. Então o que a gente fez? A gente otimizou todos esses temas no curso. Isso é muito bom, né? É o básico, entendeu? E também, assim, obviamente com aulas curtas e tudo mais, porque você vê, até pra você lá, foi um processo, né? Tipo assim, não foi um bombardeio de informações sobre o parto, a gente foi preparando você ao longo do tempo, com calma. Exatamente. Foram 9 meses, né? Porque eu iniciei com vocês bem no início da gestação. E aí eu acho que eu fiquei mais tranquila quando a Aurora nasceu, porque muito dos acontecimentos eu já estava a par. Vocês sempre me falavam assim, Alana, pode acontecer isso, pode acontecer isso. E querendo ou não, principalmente para mães de primeira viagem, acaba sendo um alívio, né? Saber de algumas informações para não ter esse susto como aconteceu, né, nesse dia. Eu acho até justamente de você saber o que você tá fazendo, de você, na hora ali dos palpites e tudo mais, não ser aquele desespero, porque sempre tem palpite. No parto teve isso, né? Sim. Nossa, muito. Você lembra, né? Eu lembro. Esse é uma coisa que eu lembro sempre. Eu sempre comento sobre isso, porque assim, isso aqui é uma linha muito tênue entre a pessoa te fazer desistir e te fazer permanecer. E por amor, né? Por amor, sim, com certeza. Gente, é o seguinte. Eu nasci de parto normal. Só que a minha mãe não teve um parto dos mais tranquilos. Ela ficou um pouco traumatizada. Violento, né? Exatamente. Com certeza. Então, assim, quando eu falei pra ela que eu iria tentar um parto normal, ela ficou desesperada. Ela falou, Alana, não faz isso. Você vai sofrer, você não vai aguentar. Só que aí, durante os 9 meses, eu fui conversando com ela. Falando, mãe, eu não quero por conta disso, disso e disso, né? E aí a minha mãe veio.
Ela veio pro nascimento da Aurora, tanto que eu levei ela, no dia que eu comecei a ter o trabalho de parto... Foi o evento do meu maternal. Exatamente, que eu já tava, acho que vocês sentiram, né? Eu tava um pouco incomodada, vai lá, vai cá, todo instante no banheiro. E aí a minha mãe estava aqui, como eu falei, e eu comecei a sentir 11h49 da noite, em média, quase meia-noite. E a gente não avisou pra ninguém, absolutamente ninguém. Fomos avisar, acho que já era umas 7 horas da manhã, que aí todo mundo acordou e eu já tava, né? 8 centímetros. Exatamente, já tava com um pouco de dor. E aí perceberam que eu estava em trabalho de parto. Quando foi em média, eu acho que era umas 10 horas da manhã, que a minha mãe quis era quase 11 horas, porque logo depois a gente já foi. Já tava muito no final. Exatamente. Em nenhum momento a minha mãe teve contato comigo, porque eu sabia que ela ia me gerar um pouco de ansiedade. Tá tudo bem. Pode continuar? Pode. Ela ia me gerar um pouco de ansiedade. E, gente, foi isso que aconteceu. Ela entrou no quarto e falou, acho que ela só falou isso, eu não lembro muito bem, mas ela falou, Alana, se você não aguentar... Eu lembro exatamente, vai. Se você não aguentar, vamos pra cesárea. Foi. Ela só falou isso, não Ela foi? entrou, ela abriu a porta. Perguntou se tava tudo bem. Não, ela falou algo assim, tipo, algo bem próximo, talvez exatamente isso. Se você estiver sofrendo, vai pra cesárea. Não é pra ficar sofrendo, não. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. E aí ela fechou a porta. E aí, o que aconteceu? O que foi que eu falei instantes após ela falar isso? Tô passando mal. Tô passando mal, estou com ansiedade. Eu comecei a sentir o meu corpo adormecer. De repente. E eu sabia que era uma crise de ansiedade. Gente, olha como uma pessoa tem um poder de desestabilizar totalmente algo que estava fisiologicamente perfeito. Minha pressão durante o trabalho de parto estava 10/7. Estava ótimo. Ótimo. Mas você lembra como foi que eu te tirei dessa onda? Eu lembro. Como? Porque você falou assim, Alana, vamos ver se tá tudo bem. Se tiver tudo bem, não tem por que você ficar assim. Foi isso que você me falou. Foi. Né? Mas assim, então, você tá passando mal? Tá. Eu acho que minha pressão tá alta, tipo, você entrou numa noia assim. Falei, não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, as meninas vão vir, vão medir sua pressão. Se tiver alta, a gente vai pro hospital agora, a gente vai resolver. Se não tiver, você vai abstrair que isso acabou de acontecer, porque você não acha que isso é influência da sua mãe? Aí você, tá bom, eu acho. Pode ser da sua cabeça? Aí você, pode. Aí elas mediram, tipo, 10%. Exato. Aí eu falei, então tá, respira, vamos voltar. E você volta pra banheira, a gente esquece que isso aconteceu. Exatamente. E aí ela nasceu 1 hora depois. Exatamente. Mas eu lembro do sentimento que eu tive quando eu vi que a minha bolsa tinha rompido. Foi assim, eu comecei a pensar, nossa, eu vou conseguir estar mais próximo. E o Rafael também, eu vi que quando isso aconteceu, ele ficou bem, sabe, sentimental ali. Porque a ficha vai caindo, né? Eu acho que ali também, tipo assim, na verdade, deu. Não é que fisiologicamente estava tudo bem, mas a Aurora só tava um pouco mais alta justamente porque a bolsa tava impedindo ela de colar ali no colo do útero, né? Então, era só romper a bolsa que muito provavelmente ia nascer bem mais rápido. Exato. Então, foi justamente o que aconteceu. Mas foi você relaxar e se entregar. Mas é o que eu falo, quer dizer, um acompanhante, seja ele qual for, que não está preparado para esse processo da dor e de entender as fases e tudo mais. E que aquilo não é um sofrimento que você não estava se sentindo sofrendo, né? Não. Era vocalização, ela ouvia vocalização. Exatamente. E não era grito também. Não. Isso eu aprendi com vocês. Não era um berro de grito, de desespero. Não. Então, pra você ver também, as pessoas não sabem nem diferenciar isso, né? Isso, exatamente. A gente vê muito isso nos hospitais, né? As Uhum. pessoas gritando. De desespero. Exatamente. Mas Que é diferente do que você tava fazendo ali diferente. também. Eu tava... Porque eu tava preparada. Uma coisa que eu treinei muito durante os 9 meses com vocês foi a questão da respiração. E faz toda a diferença. Faz. Porque
É muito estranho, eu não sei nem explicar isso. Talvez você saiba explicar em relação à dor, mas parece não que a dor diminui, mas que você consegue se concentrar pra passar por aquele momento da dor, não é? Sabe o que eu imaginava? Uma onda. Eu lembro de falar isso. Eu falava assim, eu vejo a onda subir, era o pico da dor. Mas depois ela vai caindo. Tanto que eu dormi durante o trabalho de parto. Com já 8 centímetros de dilatação. Eu apagava, aí depois eu voltava. Né? Que é algo até difícil de se imaginar, como uma pessoa vai dormir no trabalho de parto ali sentindo aquela dor naquele momento. E a sua dor tava super acentuada, né? Assim, Tava. você tava com bastante dor há um bom tempo. Exatamente. E eu já tava cansada, né? Na verdade, eu acho que o que mais influenciou foi isso, né? Como já tinham passado um período de horas longos e eu não tinha conseguido me alimentar, eu estava ficando cansada, mas sem forças mesmo, em decorrência à falta da alimentação, porque eu acho que vocês vieram me oferecer comida, alguma coisa, e eu falava assim, eu não quero. E aí depois eu pensei, nossa, eu poderia ter comido, eu acho que teria me dado até um gás maior ali. Eu acho que talvez você tenha chupado mel, não foi? Eu não lembro. Você acredita que eu não lembro? Eu acredito. Mas eu acho que você... Eu acho que eu comi algum chocolate. Alguma coisa também. A gente sempre tem, pelo menos pra, né, dar um gás ali e tal. Mas eu acho que isso também ninguém fala, né? Que essa influência externa... E você vê, eu acho que também isso ninguém fala, nunca ouvi ninguém falar, que essas gerações passadas, então vó, mãe e tal, influenciam demais na hora do nosso parto. Mas por quê? Porque elas sofreram uma violência que elas não querem. Exatamente. E aí as pessoas ainda não entenderam e não conseguiram, e a gente vê até pelos nossos comentários e tudo mais, nos posts do Instituto, de que as pessoas ainda não compreendem que o parto normal pode ser diferente. Sim. Porque elas acham que aquilo vai ser, sabe, sempre uma verdade, aquela violência e tudo mais. E a gente sabe que não é. Só que aí o que acontece? As pessoas se revoltam por a gente falar que sim, pode ser tudo diferente, mas não se revoltam por terem sofrido violência e pela maioria dos partos não serem como esse que a gente tá contando. Exatamente. Então, eu sempre falo, tipo, a revolta tá errada, o poste tá mijando no cachorro, entendeu? Exatamente. Tipo, a revolta tem que ser o contrário. E eu vejo isso com a minha mãe. Eu sempre comento com ela. Por quê? Ela teve um parto normal e do meu irmão ela não conseguiu ter normal. Acho que ela nem queria, na verdade. Mas no parto do meu irmão, a minha mãe, ela quase faleceu, porque ela teve uma queda de pressão muito brusca, assim, no trabalho de parto, né? Então a pressão dela quase zerou. Então olha o perigo que não é, né? E mesmo assim, se você perguntar pra minha mãe qual dos partos pra ela foi mais traumatizante, ela vai falar que foi o meu. Porque a violência, ela é um negócio Fica, que né? esquece. Ela fica porque ela vem com constrangimento. Exato. Ela ficou vários dias, ela ficou acho que 4, 5 dias. Igual você, sabe? Bastante tempo. Aí por fim, ela teve que passar por aquele corte também. Fisiotomia, pra mim, que hoje nem se fala. Não, pra mim conseguir passar. Então você imagina só o trauma que ela realmente não vivenciou pra falar que um parto que ela quase morreu foi mais tranquilo do que um outro que ela passou por isso. Sim, exatamente. Mas é o que eu falo, só que aí o que acontece? A maioria das pessoas se revolta com a humanização que briga por elas, e inclusive que briga pelo direito dela não querer. Porque você sabe disso. Se qualquer pessoa chegar lá pra mim e falar, Marina, eu não quero um parto normal, eu quero uma cesariana, mas eu quero assim, assim, por esse, assim, tudo bem. Tudo Sabe bem. o risco-benefício? O risco da cesariana eletiva é esse, o da cesariana intraparto é esse, é uma escolha sua? Maravilha. Mas as pessoas se revoltam mais por a gente trazer isso à tona do que pelos partos violentos que as pessoas vivem e ainda vivenciam, né? Viveram e vão continuar vivendo por muito tempo se as pessoas não mudarem um pouco disso, né? E não deveria ser assim. Não, era pra ser o mais simples, eu acho, né? Tipo, as pessoas se revoltarem pelo tipo de assistência que se tem, independente de ser SUS ou de ser particular, e começar a realmente querer respeito, né? Porque
Eu acho que isso também ninguém conta, que mesmo no SUS ou independente no particular, tem muita gente também que contrata e contrata errado e acaba, enfim, tendo... elas podem sofrer, né, a violência. E em relação ao seu parto, seu pós-parto, assim, imediato, você teve dor? Teve alguma coisa que você fala, nossa, aqui ninguém me falou que eu ia passar ou não? Não, absolutamente não. Até estranho falar, né? Porque tipo, você passa 13 horas com aquela dor, com aquele incômodo, mas depois é incrível, né? A Aurora saiu, eu não tive mais absolutamente nada. Eu não coloquei nem acesso. É verdade. Nem acesso. A única coisa que eu tomei foi ferro pós-parto ali durante a internação no hospital e não precisei de nada mais. Isso é incrível, né? Sim. Eu lembro que eu saí do trabalho de parto e comi um prato de feijão com arroz. Como se nada tivesse acontecido. Sim, eu acho que essa também é uma parte muito boa. É lógico que a gente não precisa romantizar isso, não é sobre isso. Até porque tem mulheres que não têm essa experiência. Sim. E isso vai muito da equipe e tudo mais, mas elas podem ter. Então eu acho que o convite que a gente tem sempre sobre isso é para as mulheres não se revoltarem, né? Tipo, com a gente que fala que isso pode ser. Porque muita gente fala assim, mas é fácil, né? Com equipe, mas também pode ser através do SUS, através de um bom plano de parto, através da informação do acompanhante. Talvez não seja 100% igual você tá falando, né? Que foi o seu, porque a gente tem um preparo, a gente tá ali só para uma paciente. Então, assim, é uma questão, assim, muito específica, digamos assim, né? A gente tem um trabalho diferenciado, mas as outras mulheres também podem ter. Sim. E se não tem ainda, podem reivindicar do porquê não tem. Ao invés de, porque pode ter certeza que essa conversa vai ter comentários tipo assim, estão romantizando, não sei o quê. Sim. E não é isso, né? Mas é entender que é possível sim. E que foi um processo, né, Alana? Também não é uma coisa que você acreditava ali de pronto. Existiu pessoas, né, sua própria mãe, falando, toma cuidado, será que é isso mesmo? Mas é possível, super possível. É super possível. E a questão do companheiro, eu acho que é uma das coisas que vai influenciar cerca de 75%. Sim. Porque a questão do desejo do meu parto normal... veio de uma conversa minha com o Rafael e eu falei pra ele do meu desejo, né? Até porque eu acho que eu contei pra vocês que eu já tinha uma cirurgia, um corte muito grande, que eu fiquei muito traumatizada no meu pós-parto, ou no meu pós-cirúrgico, e que eu não queria passar por uma outra cirurgia, senão no caso de uma necessidade maior. Então, esse de início foi um dos motivos. Eu sentei, conversei com ele, e a gente, ambos da área da saúde, a gente sabe que, se é possível, é uma das vias melhores, pensando tanto na recuperação da mãe como do bebê. E um outro cenário importante de citar é que eu tive uma dengue no final da gestação, acho que você recorda disso. Eu tive uma queda de plaquetas bem acentuada também, e o meu médico falou que era uma via mais segura, pensando no sangramento que eu teria ali durante aquele processo. Então, assim, foram N motivos que me fizeram motivar e querer o parto normal. Mas uma coisa que eu lembro muito bem, acho que eu comentei com você, uma amiga minha engravidou junto comigo. E essa amiga minha, a gente tem basicamente a mesma estrutura de corpo, só que ela é de um outro estado. E eu lembro que ela me falou um comentário que eu fiquei bem, acho que eu comentei com você. O médico falou que pela estrutura do corpo dela, pelo tamanho dela, ela não conseguiria ter um parto normal. Aí a gente lembra, né, daquele ponto que, infelizmente, a desinformação, né, leva algumas mulheres a ir pro lado da cesariana também, né? E sabe o que eu penso também? Tipo assim, às vezes essa mulher tá até informada, só que ela não tem ninguém que vai bancar esse risco. Exatamente. Entendeu? Que tipo vai de frente, assim, com a opinião médica. Exato. Tipo assim, eu sei que isso é o melhor, tá? Mas tem algum médico que vai acompanhar? Não. Tem alguém que vai te ajudar nisso? Não.
Então, e aí? Exatamente. É isso que pega hoje em dia, né? Sim, total. Eu acho que, independente do médico que você vá, a equipe que você procure, eles têm que pensar no que é melhor pra você, não pra eles, né? Exatamente. Não visar só financeiramente, também, que é algo que a gente acaba, infelizmente, vendo hoje nos hospitais, né, nessa parte de obstetrícia. Sim. E que eu acho que deveria ser um pouco mais repensado pelas vias de, não sei, públicas, né? Sim. Visar programas que defendam melhor essa parte de parto natural, visando também que para o SUS é um gasto bem menor, né? Quando você faz uma cirurgia. Mas o que acontece hoje também no SUS é que a grande questão é aquilo que você falou, virou algo tão financeiro que hoje em dia eles tentaram, então o governador Tarcísio tentou equiparar o valor, porque antigamente o parto normal era muito menor do que a cesárea. Sim. De valor, sabe? E aí o que acontece? Eles tentaram equiparar esse valor. Então hoje em dia, até se a gente for parar para pensar pela tabela SUS paulista, o parto normal acaba sendo até um pouco mais, assim, recebe mais. Só que aí o que isso aumenta? Violência obstétrica. Exatamente. Porque aí a gente não quer que nasça porque é algo benéfico para as mulheres. Isso não é de hoje, não sou eu, não é você que está falando, são os estudos, as evidências científicas de muito tempo atrás. Só que aí, para pensar. Então hoje, se a gente for parar pra pensar, se eu tiver um parto normal, eu vou receber mais, né, na cabeça dos profissionais. Então vamos tentar esse parto normal mais rápido, deixa a mulher sofrer lá de qualquer jeito. Vamos fazer uma episiotomia, porque se eu preciso ir embora, meu plantão tá acabando, vamos rápido. Então, quer dizer, adiantou? Não, foi uma medida que, em vez de ajudar, na teoria ela era muito boa para ajudar, acabou que não tá ajudando muito. Exato, e faz isso virar um negócio. E assim, na minha visão, o parto normal não precisa ser só um negócio, ele precisa ser justamente porque a gente precisa, pela experiência materna, que a gente sabe que é muito melhor. A maioria das mulheres que tem as duas experiências, não sendo traumática como a da sua mãe, vai preferir o parto normal pela recuperação que ela tem, entendeu? Então, assim, a grande questão é essa. Virou-se um comércio e algo que, né, para tentar, de certa forma, convencer a classe médica, eles aumentaram o valor disso e tal. Não faz o menor sentido, porque isso acaba fazendo com que os partos aconteçam de qualquer forma. E eu acredito muito no poder da enfermagem, no poder da equipe multidisciplinar. Então, assim, você como nutricionista sabe que também ninguém conta que a alimentação faz muita diferença. Muita. Isso ninguém conta, entendeu? Com certeza. E durante a gestação, é uma das coisas que vai impactar de forma quase 100%, né? Na nutrição do bebê e também na saúde da mãe, né? Para evitar um diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia que gera um crescimento, né? Do bebê. Então, assim, a questão alimentar é muito importante, mas, infelizmente, é pouco falado sobre isso, sobre os impactos da alimentação, né? Na gestação. Isso é uma pena, porque dá para reverter um quadro de diabetes gestacional. E você sabe muito bem que eu tive diabetes gestacional, né? No primeiro exame foi detectado, porque na minha família, infelizmente, a gente tem essa predisposição genética. Então, eu já estava com os níveis de glicemia, né, de forma isolada, um pouco alterados. Mas que no final da gestação não impactou em absolutamente nada de crescimento da Aurora. Por quê? Eu mantive uma alimentação super saudável. Eu já tinha uma alimentação muito boa, mas durante os 9 meses eu fiz o que foi necessário, tendo em vista o melhor para mim e para a Aurora. Tanto que no final o médico falou que era o que nem precisava me preocupar, de tão bem controlada que estava, minha hemoglobina glicada. E os meus outros exames, todos sempre estiveram excelentes. As pessoas não falam do papel da equipe multidisciplinar
multidisciplinar, que pra mim é uma das coisas que assim a gente tem mais como forte mesmo. Sim. Porque faz muita diferença. Você sabe que a questão da enfermagem estar ali com você também Muito. faz totalmente diferença. Né, você saber o tempo todo que a pessoa tá te falando, tá tudo bem, né? Ela tá escutando o tempo todo. Porque você imagina essas mulheres, pensa nessas 13 horas, se você não tivesse tido todo o apoio que você teve e sabendo que ela estava bem, o desespero que talvez você não ficaria. Exatamente. Será que a sua ansiedade não ia bater? Com certeza ia. Eu acho que o papel da equipe multidisciplinar, falando desde a fisioterapia que me preparou durante os 9 meses, desde o seu acompanhamento comigo também, para me ajudar a sanar todas as minhas dúvidas, né? Porque a gente tem umas curiosidades, assim, um pouco diferentes durante a gestação. E a gente ouve muita coisa, né? E na internet, o que é que Nossa tem? Senhora. Eu acho que a maior parte da minha ansiedade na gestação veio por conta de publicações que eu via na internet, né? Algumas histórias com desfechos um pouco tristes, e aí você acaba se deixando influenciar por aquilo, achando que vai acontecer com você também, né? Que vai ser sempre a mesma história, mas que vai ser diferente, né? Nenhuma história de uma gestante vai ser igual a outra. Nossa, é verdade. Você falou isso, eu lembrei. Eu lembro que você fala assim, eu tenho muito medo de perder esse bebê, porque eu vi... O que você tinha visto? Nossa. Era um vídeo, não era? Com certeza. Era no começo da gestação, lembra? Até os 3 meses da gestação eu tinha muito medo de perder, né? Porque na internet o que a gente mais vê, infelizmente, quando a gente tá grávida, são vídeos de outras gestantes que ou perderam o bebê, né, ou que aconteceu alguma coisa, e você deixa aquilo entrar na sua cabeça de uma maneira... Nossa, o Rafael viu o quanto eu sofri. E olha que eu fiz terapia os 9 meses da gestação. Mas mesmo assim, me assustava muito. E a enfermeira, por exemplo, né, eu fiz acompanhamento com a Tainá, que, nossa, me ajudou muito, muito mesmo. E no momento do parto, ela e a Dani, nossa, elas foram essenciais e contribuíram muito. Então hoje eu consigo enxergar a importância de todo mundo, o seu papel, de me deixar ali firme e forte para não desistir. A Amanda fazendo os exercícios para tentar amenizar ao máximo a minha dor, porque existe formas de amenizar. Tanto que eu passei as 13 horas, a gente tentava uma coisa, não ia mais, a gente tentava outra, e ficava nisso. Mas sempre tentando alguma coisa. E o tempo passando, porque é isso, né? Acho que é... ajuda, 13 horas, mas passa rápido. Né, um pouco também. Total, sim. Então, eu acho que isso acaba fazendo muita diferença. E óbvio, nem todo mundo vai ter essa equipe multidisciplinar, mas muitas mulheres que têm condição de ter, não tem porque não tem informação e acham que isso daí não vale a pena mudar. Exatamente. Mas muda muito, né? E você falou disso, eu lembro de falar com você, cara, eu entendo exatamente, até porque eu tinha perdido uma gestação anterior. Então, é uma agonia, é um desespero, que sei lá, parece que enquanto não passa um tempo. Só que como eu já tinha perdido uma, pra mim foi assim. Até as, sei lá, 16 semanas, ok, respirei. Aí até 28, que você sabe que tá bom, tá prematuro, mas pode ser que tenha uma sobrevida. Ok. Aí até 32, você fala, eu cheguei a 32, tomara que chegue a termo. Então eu fui ficando nessa ansiedade o tempo todo, né? Mas eu fiquei exatamente assim, eu fazia esse mesmo cálculo que você. Pra mim... Tanto que a gente só contou para os nossos pais, para todo mundo, depois das 12 semanas. A gente optou por fazer isso por conta que você sabe que eu tenho a doença autoimune, né, na parte hormonal, na tireoide. Isso. E aí o próprio obstetra aconselhou a esperar os 3 meses. Aí você imagina, você sabendo que já há uma possibilidade em decorrência a um problema, né? Você fica ainda mais angustiada, você fica ali a todo momento vendo se não tá descendo nada, sabe? Eu fiquei totalmente focada nesse tipo de coisa, que eu vejo que acaba sendo um pouco desnecessária e que te dá ainda mais gatilho pra ansiedade. Mas eu acho, talvez, se você não tivesse esse acompanhamento, esse acolhimento, ia ser pior ainda, né? Com certeza.
Ia ser pior. Eu não tive. Então, exatamente. Eu falo assim, eu lembro você contando de toda a questão do nascimento do Conrado, né? Quanto foi traumatizante pra você? Foi muito. Né? Eu acho que, assim, talvez a gente não tivesse aqui, obviamente, se eu não tivesse passado por isso. Então, foi importante, porque, mas olha isso, olha tudo que eu fiz e o que eu sou hoje por um trauma que me deixou a ponto de eu mudar de vida totalmente para lutar por uma causa. Então, de certa forma, tudo que a minha mãe passou, sabe quando você entende o porquê de uma pessoa ficar tão preocupada? Lógico. Porque acontecimentos que te traumatizam, eu acho que o que você passou transformou a sua história. Total. Né? Mas você lembra que no começo, a primeira vez que você falou, nossa, agora eu tô muito confusa porque a minha mãe não quer e tal, eu falei pra você assim, você se lembra de como foi que você nasceu? Você já perguntou pra ela? Você lembra disso? Você falou, não. Eu falei, então pergunta. Exatamente. Aí foi quando eu vim com a resposta, né? E aí tudo fez sentido. Tudo fez sentido, porque às vezes a gente acha assim, ai, mas a pessoa tá falando tudo isso porque ela quer isso. Não, não é. É simplesmente porque ela sofreu uma violência muito grande e isso faz toda a diferença nesse momento, sabe? Acho que isso também é algo bem importante, assim, da gente falar. Sim, com certeza. Que as pessoas que estão à nossa volta, elas são o resultado das coisas que elas passaram também, né? Sim. Então, por isso que elas tratam a gente muitas vezes. Mas, o que você fez com essa informação toda? Você digeriu e continuou no seu plano do que você achou que era melhor pra você. Exatamente. Então, acho que esse protagonismo e esse empoderamento, né? Tem gente que fala, eu não gosto disso, de empoderamento, porque não sei o que, do feminino e tal. Cara, o empoderamento é justamente para que a mulher faça o que ela quiser. Exato. Eu quero ficar em casa lavando louça só e não fazendo. Ótimo, maravilha, isso aí. Isso é ser uma mulher empoderada. Sim. Também, é você fazer o que você quiser, a hora que você quiser. Exato. Então eu acho que isso também faz bastante diferença, sabe? E que você, apesar de todas as questões que a gente sabe que você teve, não desistiu de fazer o que você gostaria de fazer, né? Com todas as dificuldades no caminho, porque não é fácil, né? Você ir contra algumas coisas, você pensar talvez diferente das pessoas, mas sabendo que era possível, né? E deu certo no final. Deu muito certo. E agora, né? Depois de um ano, né, da Aurora, toda vez que eu penso num próximo filho, eu imagino que eu quero tentar seguir a mesma sequência, sabe? Uhum. Tentar mais uma vez um parto normal, lógico, nem tudo vai acontecer da forma que a gente imagina. Sim. Mas pelo menos saber que a gente fez a nossa parte de tentar. Sim. Eu acho que isso nos dá um alívio no final também. Não, total. E essa questão que você falou, que a gente lembrou sobre o aborto, ainda voltando nisso, é algo que eu não tive, como eu já falei, e que... Cara, só quem passou sabe. É um trauma, né? É um trauma, porque eu tive esse sangramento, sabe? É horrível que é o abortamento e tal. E a gente fica mesmo olhando todo... Se você, por um medo que te colocaram de certa maneira, ficava assim... Imagina eu que já tinha passado por esse sangramento, Cara, era o tempo todo observando qualquer menor sinal e tal. Então, assim, são coisas que ninguém compartilha também. Não. Eu nunca tinha compartilhado isso com alguém, assim, tipo, cara, a cada 5 minutos eu ia no banheiro ver se eu tava com sangramento. E não compartilha também, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu que tinha sofrido um aborto, então na teoria, tá bom, sofreu e tal, as pessoas falavam, para, que besteira, só fica pensando coisa ruim, não sei o que, não sei o que. Você para de compartilhar. Imagina você também, que tipo assim, ouviu do médico e aí ficou sentindo aquilo e você não pode nem sentir a fundo isso. Não pode. Tem que aguentar ali como se não fosse nada. Exatamente. E eu acho que os profissionais hoje em dia, eles têm que ter mais cautela com os comentários. Eu acho que por isso que o trabalho humanizado vem fazendo tanta diferença. Porque é diferente, né? A forma que você aborda determinados assuntos, principalmente sabendo que o paciente é um paciente que tem um pouco mais de ansiedade. Uhum. Então, tem mais uma cautela e determinados assuntos são trabalhados de formas diferentes. É algo que, na minha prática, com os meus atendimentos, eu também busco fazer, sabe?
Então, assim, eu vejo que, por exemplo, eu só fui considerada grávida pelo meu médico depois de 3 meses, sabe? E aquilo me dava um pouco de angústia, um pouco de desespero. Poxa, parabéns, você está realmente grávida, sabe? Assim, tem coisas que eu vejo que dá pra gente amenizar pra tirar um pouco o sofrimento da pessoa. E a gente falou, né? Tipo assim, eu acho, me corrija se eu tiver errado, mas a gente falou de todos os temas, de aborto, do que poderia acontecer. A gente falou de cesárea, a gente falou de intercorrência. Vocês falaram de absolutamente emergência, todas as possibilidades. Sim. Todas. Vocês me deram os possíveis cenários. Mas sem esse terrorismo, né? Tanto que eu fiquei super calma, mesmo. Eu acho que depois que a gente chegou, nesse dia que a gente teve essa conversa, né, sobre os possíveis cenários ali no trabalho de parto e também durante a gestação, eu e o Rafael, a gente sempre conversava bastante, sabe? Ele perguntava como eu tava me sentindo, e em nenhum momento eu me senti, sabe, triste, magoada. Não, porque a forma que vocês passavam aquelas informações soava como algo leve, sabe, empático. Então você se sente totalmente confortável. E que se eventualmente for acontecer, você tá preparado. Exato. Porque eu falava pra Amanda, né? Eu falava durante as filhas, eu falava, Amanda, eu quero muito normal, mas se caso vier a acontecer de eu ter que fazer uma cesárea, por mim, tá tudo bem. Eu só quero ter aquele sentimento que eu pelo menos tentei. Mas pra mim, se fosse finalizar com uma cesárea e que a Aurora estivesse bem e eu estivesse bem também, por mim tava sensacional também. É porque são coisas que a gente vem construindo e conversando, mas é como você falou, é de uma forma diferente, né? É de um jeito que faz com que a mulher se sinta acolhida, ouvida, respeitada. Exato. Que é o que eu, e muitas vezes, principalmente em relação à questão do aborto, eu nunca senti, porque sempre foi, ai, que besteira, sabe? Então, é isso, a gente acaba não compartilhando muitas coisas, muitos medos, muitas, porque às vezes você fala, eu vou compartilhar um medo, por exemplo, que é besta em relação à laceração e tal, mas será que é besta mesmo? Não é, porque se aquilo tá te afligindo de certa forma, né? Então, acho que isso é algo muito importante de falar. E falando sobre laceração, eu não tive nada, né? Não. Absolutamente Zero. nada. E aí é quando você volta e entende a importância de um profissional. Por exemplo, a fisioterapia foi uma das coisas que me permitiu isso também. Com certeza. Com certeza. E a questão da laceração também era um medo seu absurdo. Muito. Mas porque eu via muito sobre isso, né? Muitos depoimentos. Né, eu tive laceração e episiotomia, tudo, eu ficava, Marina do céu, e se isso acontecer comigo? Aí você ficava, não, Alana, fica tranquila, vai dar tudo certo. E no final, quando eu conto isso pra muitas mulheres, que eu não tive absolutamente nada, elas ficam incrédulas, né, sem acreditar. E eu sempre falo, gente, se tiver a laceração, fica tranquilo, se tiver, vai ser espontâneo. Então, vai ter laser depois, vai ter reabilitação. Então, né? Mas pode acontecer. Então, a gente vai trabalhando isso dessa forma, sem terrorismo, mas sem deixar de acolher aquele sentimento. Exatamente. Tipo, ai, que besteira, você faz fisioterapia? Não sei. Não. Tanto que eu ouvi muito isso, né? Não acredito que você vai pagar pra você sofrer. Acho que foi um dos comentários que eu mais escutei durante os 9 meses da gestação. Eu falei, gente, eu não tô pagando pra sofrer. Eu tô pagando pelo melhor para minha filha. Para não comigo. Sofrer, inclusive. Exatamente. Vocês não estão vendo como eu tô bem? Olha meu psicológico no final da gestação. Sabe? Mas as pessoas, elas sempre buscam fazer comentários inapropriados. Exatamente. Não, e maldosos, com certeza. Mas é isso, é porque as pessoas, elas ainda, por não ter tido ou por ouvir muitas coisas, elas não querem crer que sim, as coisas podem acontecer de forma diferente, né? Sim, com certeza. E, bom, eu tô acabando a louça. Passou rápido, né? Passou, né? Tinha bastante. Tinha bastante louça. Hoje teve muitas receitinhas, né? Sim.
Ó, o que você acha que ninguém te conta sobre o pós, assim, depois da criança com 1 ano? Eu acho que o que tá me pegando Isso aqui você quer agora- guardar? Não, pode jogar. É a questão de você se reencontrar, Sim. tanto como pessoa, tanto no lado profissional, que eu acho que depois de 1 ano, eu acho que não existe mais uma Lana antes da Aurora. Tudo passa a ser em volta do seu filho, né? Não tem como não ser. E aí você passa a gostar de roupas diferentes, você passa a escutar músicas diferentes, sabe? Tudo na sua vida se transforma. E aí eu me encontro atualmente numa fase que eu me reencontrei, tanto no meu lado profissional, tanto comigo mesma agora. Acho que a gente teve uma conversa sobre isso. Sim. Eu falei que eu tava com essa dificuldade de me reencontrar depois da gestação. Mas, graças a Deus, com muito acolhimento, sabe? Você vai encontrando pessoas que tiveram vivências similares às suas e, em base na experiência das pessoas, você vai se reencontrando novamente. E isso é muito bom. Eu acho que ninguém conta, assim, que justamente você precisa procurar pessoas pra desabafar e pra conversar, que entendem o que você tá falando. Sim, porque senão sufoca. E se você desabafar com uma pessoa que não entende ou não passou por aquilo, vamos pegar, por exemplo, você conversar com isso sobre uma pessoa que ainda não é mãe. Ela não vai entender, ela vai buscar entender, mas entender 100%... Eu acho que não entende a profundidade. Exatamente. De mudança de estilo, de você, às vezes, não querer, tipo, se depilar, tomar banho, sabe? Não, tipo, até tomar banho, porque eu já teve uma fase do Conrado que, tipo, era uma depressão nesse nível. Tipo, eu queria dar banho nele, deixar ele bem bonitinho, arrumadinho, mas eu mesma não tinha vontade. Você não se reconhece, né? Não, você isso. se sente feia. Né? Isso pra mim, nossa, minha autoestima, meu Deus. Mesmo que as pessoas, igual eu falo, a gente tem bons companheiros. Sim. E a pessoa fala, não, tá lindo, tá ótimo. Mas é diferente a forma como a gente se vê. Mas a questão do estilo, de roupa, sei lá, nada cai bem. Você fica, meu Deus, isso não tá legal. E aí você vai deixando de fazer um pouco as coisas também, né? Total, porque... E outra, é aquilo que a gente conversou no começo. A vida de todo mundo vai normal. Então, se a gente falar assim, galera, vamos lá, vamos sair agora, vamos. Mas eu e você, cadê a criança? Tomou banho, comeu, vai ficar pulando lá no lugar. Se for junto, vamos num lugar que dá pra criança ir. Porque senão, ainda mais o Conrado na idade que tá, você fala, meu Deus do céu, inclusive ele está botando fogo ali, né? A gente tem essas preocupações agora, né? Sim. É diferente de uma pessoa que só precisa se preocupar com ela mesma. Infelizmente. Eu acho que isso ninguém conta. Tipo, olha, vai demorar pra voltar e talvez você não vai voltar a ser quem você era. Eu não me considero nem próxima de ser a pessoa que eu era. Exatamente. Você também? Não me considero também. Parece que eu tive uma transformação 360 de rápida, muito intensa. Rápida. Por isso que eu te falo que as pessoas elas não entendem a profundidade do puerpério. Não entendeu? Mesmo. Porque é profunda, é uma transformação profunda, é uma reflexão profunda, é uma sensibilidade que eu falo que eu não tinha antes. E eu tenho uma culpa que vem de forma diferente, porque você sabe que você tá dando o seu melhor, mas você quer dar mais. Exato. E como eu falo, às vezes é numa força sobre-humana. Fala, cara, hoje eu não levantaria porque eu tô doente, mas você sabe que você tem, que você só tem essa opção. Mesmo com tudo, você tem que fazer e dar o seu melhor, porque tem uma pessoa que depende exclusivamente de você. Então você não tem a opção de não ser, não fazer. Você precisa fazer, né? Você precisa ser, você precisa fazer. Mas eu acho que esse reencontro, ele acontece. Mas o meu demorou mais, eu acho assim. Será que você já se reencontrou 100%? Eu acho que 100% não, mas pelo menos uns 80%. Talvez estejamos no caminho. Isso é bom. Eu acho que eu me reencontrei 100% agora. Tipo, 3 anos depois, eu demorei muito. Eu demorei muito pra vestir uma calça jeans. Fiquei anos sem vestir calça jeans. Era uma coisa que eu amava.
não vestia mais, então assim, mudou completamente para eu aceitar, para eu voltar a ter um estilo diferente. Quando eu engravidei a primeira vez lá atrás, no aborto, eu já tinha mudado o estilo completamente. E aí eu perdi, e aí eu fiquei mais perdida ainda, porque eu não queria mais, os hormônios já tinham mudado, o estilo já tinha mudado, e aí eu não tinha o bebê, então foi mais assim confuso. Mas essa vez também. E também talvez pela profundidade que eu entrei em relação ao ativismo, a não querer que outras pessoas passassem, sabe? Mas eu acho que é isso, assim, muitas coisas ninguém conta, né? Porque muitas vezes as mulheres, elas não querem falar em ambientes que elas sabem que elas não vão ser ouvidas. Eu acho que sim, eu acho que é exatamente isso. Porque você concorda comigo? Eu vou falar sobre algo que é uma dor pra mim, em um ambiente que, para muitas pessoas, na verdade, que elas nem sabem, né, o que é aquilo que eu estou falando, sobre o que eu estou falando, elas não vão entender. Então meio que o que é que você faz? Você deixa de falar, você deixa de se comunicar, e você passa a guardar todas as suas emoções. Só que aí tem um ponto que às vezes vira uma bola de neve, né? E aí você já tá no ápice do colapso. Sim. Eu acho que muitas mulheres, infelizmente, acabam deixando chegar nesse nível porque não tem uma pessoa pra escutar. Às vezes você só quer ser escutada e que a pessoa concorde com você. Sem ser julgada. Sem ser julgada. Exato, mas é isso. Eu acho que ninguém conta que as pessoas, repetindo, precisam de um ponto de apoio de alguém que não vai julgar e que vai entender o que você tá falando sem querer te calar. Exato. Porque é aquilo que a gente falou no começo. Eu tenho medo de perder. Ai, que besteira, nem repete isso, que coisa ruim, pra que falar isso? Tipo, mas porque eu tô elas sentindo. não buscam entender o porquê do seu medo, Exato. Né? Aconteceu alguma coisa, você leu sobre algo, você viu algo. Que eu acho que é isso que a gente faz, né? Muito assim. Eu, como doula, faço muito. Da onde tá vindo esse medo? Né? Quem te falou isso? E aí a gente vai mais profundo, que foi o caso até, por exemplo, em relação à sua mãe. Sim. Sua mãe falou isso, mas você procurou entender por que ela falou isso? Exatamente. Então, assim, é muito profundo e às vezes a gente precisa mesmo de alguém que vai estar ali. E é engraçado, né, que assim, o nosso relacionamento, ele não acaba, né? E quando a gente conversa alguma coisa, parece que, tipo, é igual foi lá atrás, há sei lá quanto tempo, vai 2 anos atrás, porque tipo, estou no pronto-socorro, o que você acha que eu faço? Gente, acontece isso sempre. A Marina e a Amanda são pessoas que eu recorro diante de vários problemas, assim, envolvendo a Aurora. Aconteceu, eu fiquei desesperada com algo com a Aurora relacionado à saúde e eu não sabia a quem recorrer, porque a quem eu achava que podia recorrer, né, infelizmente, não fui correspondida. E aí eu falei, vou mandar mensagem pra Amanda e pra Marina, vou ligar. E elas super me escutaram, buscaram me ajudar de todas as formas possíveis. Mas eu acho que você tentou me acalmar naquele momento, né? Sim, porque eu já passei quantas vezes isso, né? A gente passa isso muitas vezes. Então, assim, é isso, né? Tenham pessoas que vocês possam contar e que não vão achar que você tá doida ou que vão invalidar os seus sentimentos. Exato. Porque é necessário ter pessoas, né? E você sabe que naquele dia, eu e o Rafael estando no pronto-socorro com a Aurora, eu comentei algo com ele sobre isso. Eu falei, amor, olha quanto tempo que a Aurora já nasceu, que eu estava grávida. E mesmo após tanto tempo, a gente pode contar com elas, sabe? E isso é tão importante, tão gratificante, que, sabe, você pensa, nossa, como valeu a pena, né? Como vale a pena você escolher bons profissionais e competentes, mas, acima de tudo, humanos para estar do seu lado, né? Porque, assim, diante de um momento tão especial como o nascimento, você tem que estar com pessoas especiais, né? Porque é uma ocasião única na vida da mulher. No meu caso, era minha primeira filha. Então, nossa, pra gente é uma gratidão eterna pra vocês e saber que a gente pode contar
né, diante de todos os problemas, nossa, isso é totalmente reconfortante também. Eu acho que vira uma amizade, um Com carinho, certeza. uma coisa que a gente não tem em outro momento, porque você tá ali no íntimo da pessoa de fato, assim, no mais íntimo do íntimo. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que ninguém te contou? Que você acha ali pra encerrar, que as pessoas precisam saber? Eu acho que a gente comentou bastante coisa, né? Muitas. Mas é isso. Bom, muita coisa ninguém te conta sobre a maternidade. E principalmente que alguém precisa de vez em quando lavar sua louça, né? Com certeza. Precisa. Bom, muitas coisas ninguém te conta. E sim, as pessoas de vez em quando precisam vir lavar sua louça. Você não precisa ficar sozinha. Você precisa conversar com profissionais e pessoas que realmente te entendem. E cadê essa galera aí pra gente finalizar? Gente? Vamos lá mostrar todo mundo. Coitado do Rafa. De vez em quando, todo mundo precisa de alguém para lavar sua louça, conversar, né, e desabafar. Então, é isso. Até a próxima louça. E você que quer que eu lave a sua louça e quer contar a sua história aqui comigo, comenta pra gente, chama a gente que a gente vai até você para lavar sua louça e falar coisas que ninguém te conta.